Quanto que eu concebo pelas minhas mãos, ele vem desse lugar, dessa escuta, né? O primeiro de 2006 a gente fez para presentear o Encantado. Nesse primeiro momento é minha primeira tentativa. Que é o que está aqui. É o que está no museu aqui. E é assim, e tem toda essa imersão, ele também passou para o ritual. A volta do manto Tupinambá é também a confecção de novos mantos pela Glicéria, né? Todos esses mantos passam desse princípio de encontrar esses fragmentos e fazer esse entendimento nessa representatividade, que seria esses mantos contemporâneos, trazendo toda essa imersão de alinhar, né, esses tempo e espaço. O retorno de uma peça que era originária do Brasil, né, que está praticamente 400 anos no exterior, é muito simbólico, né, muito significativo, não apenas para os Tupinambá, mas para todos os povos indígenas do Brasil. Chegou em Copenhague, a gente estava lá na reserva técnica, um espaço enorme com várias peças, né? Vários artefatos dos Tupinambá dispostos para a gente analisar. Em tese, se esperava que fosse uma análise técnica, né? Esse caminho foi longo, né? Porque eu já tinha visto um manto lá na França em 2018. Para 2019, tinha tido essa escuta, tinha tido visões que o manto falava comigo. Então, esse despertar, o manto fala. E aí, depois, a gente volta, e aí com a parceria, né, com o pessoal aqui do museu, na pessoa de Renata Valente. Então, a gente vai. Eu estava bem, porque eu sou uma pessoa bem. Eu estava tranquila, dona de mim, toda centrada. E aí, eu fui caminhando, né? Aí a minha, tá tudo bem? Eu falei, tá tudo bem. Até então, tava tudo tranquilo. Quando ela entra na sala, ela já entra, quando ela bate o olho no manto, que é o manto que ficava exposto no museu. Ao chegar, que eu vi um vermelho, assim, meu flash, do meu olhar, eu vejo um vermelho, mas um vermelho, não é um vermelho normal, é um vermelho sol. Parece que ele me convida, venha. E esse ir, eu fui pro sol. Quando eu volto, eu só choro. Não consigo controlar o choro. Foi uma situação assim muito impactante num certo sentido para todo mundo. Para a Glicéria, certamente. E aí aquilo foi um impacto muito grande do ponto de vista emocional, emotivo, né? Porque para os Tupinambá, os objetos eles são entidades, né? Um antepassado que dialoga com eles, que ensina o caminho, que de uma certa maneira orienta eles na luta deles, na luta pelo território deles. O manto Tupinambá, a partir do momento que ele passa a ser reativado, né, também ganha um outro espaço de centralidade nessa discussão tanto da cosmologia dos Tupinambá quanto do pertencimento territorial. A gente pertence a um lugar. Eu sou caingangue porque eu nasci num território caingangue, porque eu me relaciono com a natureza, porque eu me relaciono com os espaços, porque eu manejo o meu território. Para os Tupinambá também é assim. A reconstrução do manto, a reaproximação faz com que o território Tupinambá também se fortaleça. E os Tupinambá se reapropriem do território do manto e o manto se reaproprie dos Tupinambá e do território. O manto é o que é mais puro e leve e tem uma relação entre uma aliança entre a terra e o céu. É o nosso sagrado. Os Tupinambás eram provavelmente
a primeira população indígena a entrar em contato com os portugueses e com os franceses também, né? Eles habitavam o litoral, mas eles ocupavam o litoral do Brasil desde Rio de Janeiro e sul de São Paulo até o Maranhão. Eles não eram nômades, diferente do senso comum, que diz que eles são nômades. Eles tinham aldeias grandes, às vezes com 2, 3 mil pessoas, tinham uma cultura material desenvolvida, uma vida ritual muito desenvolvida e não eram unificados. Então haviam conflitos, guerras, rituais entre eles que faziam parte do próprio processo de promoção do guerreiro tupinambá dentro dessas comunidades. Com a entrada maciça da colonização, os portugueses, sobretudo com a fundação de Salvador, né, em 1549, e os jesuítas começaram a empreender um processo de catequização nas aldeias. E eram, de certa maneira, forçados a abandonar as práticas tradicionais deles, de cultura, de religião, para se converter ao catolicismo. Houve muito conflito e foram exterminadas, assim, centenas de aldeias. Já nas últimas décadas do século, primeiro século do Brasil, aí eles já foram considerados extintos. De lá para cá foi sempre uma história de invisibilidade. O território brasileiro é um território indígena, é dos povos originários. A gente não vendeu, a gente não assinou nenhum contrato. A gente precisa restabelecer esse autogoverno tupinambá, da sociedade tupinambá, porque as pessoas nos colocam no passado, fomos invisibilizados, somos apagados, então a gente precisa restaurar isso. Nas últimas décadas, os tupinambás têm feito esforços muito grandes no sentido de se mobilizarem. Então, há uma associação muito forte de que o manto está ligado a esse movimento. O manto é um fator de unidade. Esse manto vem para fortalecer e dizer que nós existimos, resistimos e permanecemos aqui na resistência, sempre. A história do retorno do manto para cá começa lá no ano 2000, quando a dona Nivalda vê o manto aqui numa exposição e ela então começa ali um movimento de reivindicação do retorno desse manto para o Brasil. Esse movimento, ali nos anos 2000, caminhou, mas não teve uma evolução. Quando você tem o trabalho da Glicéria, que é muito centrado nessa ideia da volta do manto tupinambá, ela sempre relembra essa memória, essa história, da importância dessa ação da dona Nivalda, né, naquele contexto. O mais marcante foi aquela ida de dona Nivalda até a Serra do Padeiro e ela falar desse manto, porque a gente tinha o canto do manto nos nossos rituais. Então a gente já vivia, a gente entendia. E quando ela canta pra gente, né, quando ela chega lá e fala esse manto existe, esse manto tá em Copenhague, né? E aí a gente assina aquele abaixo-assinado para pedir o repatriamento do manto, porque era um desejo dela. E aí a gente foi entender o que significava aquilo. Você tem uma mobilização aí muito forte dos tupinambá, né, do cacique Babau, no sentido de articular também as várias comunidades tupinambá ali do sul da Bahia, no sentido de fazer uma carta e solicitar a devolução do manto. Você tem aí duas dimensões complementares, porque uma coisa não consegue se concretizar sem a outra, né? Que é um movimento entre instituições, interinstitucional, entre museus, e não só apenas entre museus, mas entre museus nacionais, né? E um movimento da própria comunidade tupinambá. Como discutir repatriamento de uma outra forma que não seja dura de conflito. O manto não era roubado, não foi pilhado, não foi saqueado, não teve essa coisa, mas sim estabelecendo relações, diplomacias entre reis e rainhas. O que se trata não é
absolutamente da gente questionar apenas a forma pela qual o objeto foi adquirido, né? Porque alguns objetos foram realmente retirados de forma violenta dentro das aldeias. Algumas vezes eles foram trocados por coisas, foram comprados também. Algumas vezes eles foram também até doados a personagens que os indígenas acharam que eram importantes e que teriam uma função também de adoçar um pouco o coração daquelas populações em relação a eles. A devolução, que seja. Se for a doação, que seja. O importante é que o manto volte para a gente, é que o manto volte a pertencer ao Estado brasileiro, aos povos indígenas e que ele possa ser novamente acessado por nós. Esse movimento que a gente vê se intensificar bastante hoje, que pode ser chamado de restituição, repatriação, devolução, ele mostra para a gente que eles são problemas que se enfrentam no presente. Então, não são objetos que foram, no momento do passado, levados embora e estão desvinculados das populações do presente. Na verdade, quem reivindica são as populações que vivem hoje e sentem a perda daquele objeto. As demandas por restituição são no sentido de reparar dores, né? Sofrimentos, feridas. A forma de aquisição varia muito, mas o que é importante observar é que, dentro do nosso ponto de vista, a diferença das normas de direito consagradas e que operam dentro dos museus, aquelas populações continuam a ter direitos em relação àqueles objetos que estão lá dentro. E esses direitos precisam, em alguma medida, serem reconhecidos e serem materializados numa relação de parceria e numa relação de diálogo conjunto e de uso conjunto dessas coleções. Quando esse manto volta, estabeleceu que o lugar necessário, importante para que ficasse o manto seria o Museu Nacional. E sim daria a importância necessária para os povos indígenas no Brasil. O fato de vir para o Museu Nacional é muito significativo também, porque o museu ele tem uma importância do ponto de vista de uma representatividade do nacional. Tem a dimensão mesmo de doação, de recomposição de um acervo em função de um incêndio, de uma tragédia que aconteceu com o Museu Nacional, e nesse sentido é muito importante essa ação do Museu Nacional de Copenhague, mas também a gente tem que entender que isso se enquadra num contexto de reparação histórica e para todos os povos indígenas e para a história do Brasil, eu acho que de um modo geral, né? É uma história marcada por violências sistemáticas. A gente pode pensar em silenciamentos e apagamentos dentro desse grande contexto de circulação desses objetos, porque aqueles que demandam o retorno desses objetos têm vestígios materiais que confirmam, comprovam e permitem a continuidade de práticas que foram retirados dos seus contextos. O retorno desses objetos visa recompor histórias, recompor identidades, recompor cidadanias mesmo. O que nós temos que pensar é a legitimidade daqueles que produziram o objeto e que se veem representados nele, coletivamente, simbolicamente, religiosamente. O que Glicéria fez é um caminho absolutamente original. Ela fez uma repatriação do manto do ponto de vista da prática dela. Ela ressituou um manto que estava distante dos Tupinambá dentro de uma relação viva de criação, de religião, de veneração. Todos os casos precisa ser pensado dessa maneira. São os indígenas que vão fazer essa repatriação. Os museus hoje eles têm um grande desafio nas mãos, que a maior parte desse acervo que é pedido a restituição, eles estão em museus. Então, eles precisam repensar seu lugar e pensar em novas possibilidades de tratamento e de parceria
com esses países que reivindicam a restituição dos seus objetos? Não é questão de deslocar peças no espaço, é de construir significados e é atravessar séculos de tempo e séculos de culturas diferentes que estão em contato. Então é um processo extremamente complexo, não é nada simples, sabe? Ele exige um investimento muito sério, de longo prazo, de todas as partes envolvidas. Considera que o caso de Lille, né, na verdade, opera como uma provocação, né, à própria conceitualização de repatriação, né, e a gente entende que é preciso, né, ampliar esse sentido para incorporar também, né, várias situações singulares, né, de saída desses acervos que encontram dificuldades, né, num movimento de retorno ao país. Porque, de fato, se trata de rigorosamente o patrimônio nacional que está, né, na França, absolutamente descoberto de qualquer tipo de autorização, seja dos povos detentores, né, desse acervo, seja do próprio Museu do Índio. Essa história tem vários percalços no caminho. Ela começa quando o Museu de Lille ele entra em contato com a Casa do Amazonas, que é uma casa de artesanato em São Paulo, e faz a aquisição dessas peças. Na época, acaba que fica retida na Receita Federal essa parte dessas peças. E aí o Museu de Lille, para tentar solucionar e poder levar as peças, ele faz essa doação para a Fundação dos Povos Indígenas e eles fazem um contrato de empréstimo durante o prazo de 5 anos. Né? Quando passa os prazos, o Museu de Lille e o Museu do Índio tentam fazer essa negociação para fazer, né, para prorrogar esse contrato. Naquela ocasião, o Museu do Índio apresentou uma proposta de prorrogação do acordo e esse termo acabou não sendo assinado e, portanto, prevaleceu o movimento que está determinado, né, contratualmente disso ser devolvido ao Brasil. Só que aí no contrato tem a previsão de que a França que ficaria responsável, né, pelos trâmites do retorno. Só que o Museu de Lille alega na época que o contrato já estaria extinto, né, e que então a parte brasileira que teria que fazer, né, esses trâmites para trazer de volta as peças. Para além da dimensão contratual, há uma dimensão da própria preservação, né, que está relacionada à necessidade da gente trazer esse acervo de volta ao Brasil. A gente precisa pensar que quando nós temos objetos sagrados nossos, que estão fora do alcance dos nossos olhos, ou fora do alcance da nossa obtenção da memória sobre ele, ou de tudo que ele carrega enquanto esse simbolismo espiritual, ele não cumpre uma função que ele deve cumprir. Os objetos, por mais que eles não falem por si, eles precisam de uma interpretação, eles compõem a materialidade dessa história, desses grupos. No caso do Brasil, são grupos indígenas que reivindicam o retorno de suas peças que foram retiradas em contextos variados, até em contextos de guerra. Quando você pode retomar algo que lhe pertence e que foi tirado, você tem a possibilidade de reconstruir a tua memória. Não é só o pertencimento do artefato, mas o pertencimento de toda a memória que ele traz, que ele traduz. Essa tradução da nossa espiritualidade, das nossas relações de poder e ciência dentro do que nós consideramos nossas tradições. A gente compreende que trazer esses acervos de volta é oferecer instrumentos, né, de luta e para garantia, né, dos direitos dos povos indígenas.
No caso das efígies, né, do Quarupi, que estão disponíveis na coleção, eles remetem a um objeto ritual que é utilizado no Quarupi e eles representam chefes. Eu fiquei um pouco intrigada em saber que esse tronco ele estava fora e que agora estava retomando. O que é intrigante também para mim, né, que esse tronco, se fosse uma pessoa homenageada da nossa comunidade, pela ornamentação que ele está tendo ali, tem muitos adereços, ele é muito rico de elementos mesmo, né, do cinto muito grosso, a pintura feita com muito cuidado, né, o bracelete. Então isso significa para a gente que é uma pessoa muito importante. Se ela fosse uma pessoa indígena da nossa comunidade, certamente a gente saberia. A gente não tem informações registradas sobre as condições de coleta, né, desses artefatos. Como eles foram adquiridos, né, a gente não sabe exatamente em que condições eles foram negociados com cada povo, né, os sentidos originais daquela produção. Quando eu vi a foto, eu fiquei muito atenta a esses detalhes, né? Pelo que eu vi, esse tronco ele é mais ou menos de 96 a 97, por aí, 98, né? E nessa época eu era muito criança. Perguntei para o meu pai também, né? A gente meio que fez uma suposição, né? Que ele pode ter sido de um não indígena e que nessa época também teve uma homenagem ao Darcy Ribeiro, que foi na nossa aldeia. Também teve um irmão dos Vilas Boas. Então pode ser que esse tronco tenha sido de alguma dessas pessoas que teve sua grande relevância e importância, né, para o povo, por isso que ele estava muito rico de elementos. Quem ajudou, lutou para conseguir manter o Xingu, o Pacto do Xingu, foi nosso herói, um homem que nunca foi Orlando Vilas Boas, um homem que nunca foi explorador. A exata implicação, né, e o sentido do que a gente tem dentro desse acervo de Lille, né, está implicado nesse movimento de repatriação, né, que é a gente efetivamente entender, né, enfim, né, o tratamento mais adequado, né, que a gente pode conferir a esse tipo de artefato, né, que tem um uso ritual. E é uma característica, né, na verdade, desse acervo. Né, eles são, sobretudo, ornamentos corporais, né, produzidos para contextos rituais. As comunidades, os povos indígenas que têm relação com os objetos, eles precisam ter resguardado a eles o direito, né, de se aproximar das peças, de interagir com as peças, porque tudo para nós tem uma conceituação espiritual. Cada objeto conta uma história para a gente. Cada objeto tem energias, tem espiritualidade, tem um envolvimento cosmológico que é diferente. O ritual do Quarupi, ele é um ritual fúnebre. Ele é um ritual onde a família que perdeu seu ente querido faz esse processo de ritual para retirada do luto, né? O pajé que vai entrar na mata, que vai escolher o tronco que vai receber o espírito daquela pessoa que se foi para ser levado para o centro da aldeia, para ser enfeitado, né? E a família poder chorar pela última vez. A alma dessa pessoa, ela vai para a nossa aldeia espiritual e o tronco que foi utilizado, né? Ele vai ser levado para o fundo do rio, né? No nosso caso, para a lagoa. E fica a pessoa como se ela estivesse tendo descanso, né, merecido, né, do que ela precisa. É muito emocionante, né, você saber, né, que um processo que se arrastou durante mais de uma década, né, a gente finalmente tá num momento assim de estar trazendo de volta assim esse acervo de arte indígena. Para nós povos indígenas, para todos os povos que tiveram os seus artefatos, os seus objetos levados para outro lugar enquanto objetos e artefatos, é um retorno desse simbolismo, mas dessa espiritualidade que ele carrega também e que vai contar para a gente a nossa memória ancestral.
Esse é o primeiro processo que o Museu do Índio toca no sentido, né, de trazer, né, um acervo do exterior para o Brasil. E eu acho que é um aspecto importante, né, e que contribui para o debate sobre repatriação, porque de alguma forma a experiência ela constrói instrumentos para a gente conduzir outros processos. Se for uma pessoa homenageada da nossa comunidade, né, Camaiurá, que seja indígena, faz muito sentido que esse tronco retornasse para a aldeia, para ele ser enterrado, levado para o fundo do rio, assim como os outros troncos são feitos normalmente. Mas, sendo não indígena, eu acho que não tem problema nenhum ficar no museu, justamente por essa identidade dele ser rico e diverso da cultura, de ser diferente mesmo. É uma retomada, né, de direitos de identidade de vários povos indígenas, né, que estão retomando para o Brasil, justamente no lugar onde eles pertencem ser, né? Esses povos e essas comunidades têm esse direito de saber o que as instituições guardam. Eles têm o direito de acessar essa memória, que é a memória do povo deles. Se for pensar em repatriação da forma simplista, e como seria, vamos pegar tudo que é nosso, o Brasil vai ter que ter várias frotas para trazer, porque os museus europeus estão cheios de peças. Existe uma estimativa, e ainda é muito precária, de mais de 100 mil objetos. Que a gente possa ter esses objetos na construção de um futuro possível. Que esse objeto possa ser, sim, esse lugar em que a gente vai buscar, beber nessa fonte para a reconstrução das nossas memórias, que elas não devem ficar só presas ao passado. As pessoas pensam que são 500 anos e é muito antigo, mas se nós é o povo mais antigo sobre essa terra. Você pensa que é o fim ou é o meio, mas apenas é o início. É o início de muita coisa.